104 Sword Golf Magic. Capítulo 506 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. O fogo intenso ao redor de Shang desapareceu assim que a pele de Shang começou a desaparecer. O mago estendeu as mãos para frente. Seu focus e seu corpo estavam brilhando com quantidades incríveis de firmana. Shang estreitou o olho direito. Boom! Uma enorme explosão apareceu. A armadura dos círculos mágicos de Shang apareceu e bloqueou o ataque. Neste momento, Shang decidiu usar sua armadura para bloquear o ataque enquanto seu domínio da entropia cuidava do domínio do fogo. E então, a espada de Shang disparou para frente. Silêncio. Bang 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 bang. 5 ataques rápidos ocorreram e o corpo de Shang estava começando a desaparecer. No entanto, uma onda de água curativa saiu de sua armadura, curando seu corpo em um instante. O mago que fornecia energia vital a Shang estava despejando tudo o que tinha nela. Então, o mago moveu sua mão ardente para frente novamente. Shang cerrou os dentes. Uau! Seu domínio da entropia cancelou a enorme explosão, mas metade de seu corpo desapareceu novamente. A água curativa curando em um instante. Bang bang bang. Rachadura. Todo o fogo desapareceu. O rosto do mago ficou branco. Seu escudo de mana acabou de quebrar. A mão esquerda de Shang avançou, agarrando a garganta do mago. Xing. Boom. Shang desapareceu com o mago em suas mãos quando um terrível pináculo de pedra disparou do chão onde Shang acabara de estar. O mago nos braços de Shang se atrofiou até se tornar uma casca seca de cadáver. O membro do conselho estava morto. Seu domínio de fogo, explosões spells e seu uso constante de mana step esgotaram severamente suas reservas de mana. Levou apenas 9 acertos com silêncio para consumir sua mana restante. O outro membro do conselho percebeu com horror que seu colega havia morrido. No entanto, ele também notou que a arma de Shang havia ficado ainda menor do que antes. Até agora, era apenas tão longa quanto uma espada curta. Além disso, Shang havia usado tanto mana nos últimos segundos que beirava o ridículo. Ele sabia que Shang estava chegando ao fim. Status. Shang perguntou aos magos no prédio. Estou fora, respondeu o mago responsável por reabastecer o mana na mente de Shang. Restam 20%, respondeu o mago responsável pela cura de Shang. O terceiro mago era responsável apenas por manter os círculos mágicos ativos e direcionar todo o mana. Esteja pronto para usar os últimos 20%, disse Shang. Boom. Xing. Outra enorme explosão de terra apareceu abaixo de Shang logo depois que ele recuou com choque novamente. Xing. 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 Shang usou 3 choques em sucessão. Desta vez, o mana em sua mente não foi recarregado. Depois de usar o terceiro choque, Shang chegou ao lado de outro mago. A área ao redor de Shang aparentemente se transformou em nada quando ele ativou seu domínio da entropia novamente. Gelo eterno. Shang transmitiu para Sylvia. Sim, Shang havia chegado na frente do oponente de Sylvia novamente. O mago não estava preparado para Shang se envolver novamente. Ele tinha que colocar 100% de sua concentração na luta contra Sylvia, ou perderia. Quando ele percebeu Shang chegar ao lado dele, ele cerrou os dentes e cancelou seu feitiço. Ele usou Mana Step. Não funcionou. Seu Mana Step não funcionou. O corpo de Shang atrofiou novamente. Passo mana. Passo mana. Passo mana. O mago usou 10 passos de mana seguidos, mas nenhum deles funcionou. A pele de Shang e a maioria de seus músculos haviam desaparecido. Embora ele estivesse sendo banhado em água curativa, seu corpo estava desaparecendo muito rapidamente. Bang! Uma agulha de gelo quebrou o escudo de mana do mago, transformando seu corpo em vários pedaços. Estou fora. O mago responsável pela água curativa disse a Shang. Naquele momento, a água curativa parou enquanto o corpo de Shang havia recuperado apenas a metade de sua condição máxima. Pandan Zero Véu. Shang cerrou os dentes. Xing. Boom. Shang usou um último choque para desaparecer do lugar onde ele estava,
E apenas um instante depois, aquele lugar explodiu com pináculos de terra novamente. Shang fez uma careta. Seu corpo ainda estava atrofiado em um grau considerável, e ele havia esgotado o mana em sua mente com aquele último choque. Espada se transformou em uma espada curta. As defesas de sua armadura já haviam sido usadas. Então, Shang viu outro pináculo de terra atirar nele. Xing. Bang. Alguém apareceu entre Shang e o pináculo, jogando o pináculo para o lado. Este é mais do meu agrado, disse Sylvia Shang com um sorriso malicioso. O membro do conselho com o elemento terra cerrou os dentes quando Sylvia apareceu entre ele e seu alvo. Um instante depois, enormes pingentes de gelo e pedras gigantescas apareceram acima de Sylvia, que rapidamente atirou no membro do conselho. Outra batalha começou e Shang apenas respirou pesadamente. Ele foi gasto. Shang inspecionou os arredores e percebeu que todos ainda estavam ocupados lutando. Sylvia estava lutando contra um dos 3 membros do conselho que atacaram Shang. A batalha contra os primeiros grandes magos logo terminaria. O envolvimento de Shang resultou no conselho perdendo o dobro do número de soldados de Gerald. No entanto, a batalha contra os Midig-Magios ainda foi muito brutal e próxima. Agora, ninguém estava focando em Shang. Quando ele viu isso, Shang convocou um grande pedaço de minério e esfaqueou a espada nele. Shang fechou o olho direito e focou na mana no ar. Alguns segundos se passaram. Então, um pouco de água curativa e mana saíram da armadura de Shang novamente. Estou com 40%, disse o mago responsável pelo mana. Estou com 30%, disse o mago responsável pela água curativa. Naquele momento, Shang ficou feliz que os altos magos pudessem recuperar sua mana em um ritmo tão rápido. Shang voltou à sua condição de pico novamente. CRK. Ele puxou sua espada colossal do chão ao lado dele e a ergueu. Então, seu olho direito se estreitou enquanto ele olhava em uma determinada direção. Bang. Bang. Shang usou vários blasts seguidos para acelerar. Um momento depois, a luz ao seu redor se distorceu, fazendo parecer que havia vários Shangs avançando. Alguma luz se reuniu na ponta da espada colossal de Shang. No momento seguinte, alguém se virou para Shang e seus olhos se estreitaram. Shang também olhou para a frente e seus olhos se encontraram. Susan e Shang se entreolharam. Susan preparou um feitiço. E o fogo negro apareceu na espada colossal de Shang. Sword Golf Magic. Capítulo 507. Shang sabia que não poderia derrotar Susan, mas esse também não era seu objetivo. Susan era o maior problema para Gerald, e enquanto Shang conseguisse distrair Susan por um tempo, Gerald seria o único a lutar contra ela. Embora Shang estivesse usando Distortion para se aproximar dela, ele podia sentir que Susan sabia exatamente onde ele estava, o que não o surpreendeu. Susan era uma Peaky Mage, e ela ainda tinha uma afinidade com a escuridão. Darkness Affinities lidava com muitos subterfúgios e ilusões, tornando-os semelhantes a Light Affinities. Por um momento, os dois apenas se olharam. Então, o ombro de Susan se moveu um pouquinho. Ao lutar contra outra pessoa fisicamente, olhar para os ombros era a melhor maneira de ver quando um ataque estava por vir. Assim que Shang viu um leve movimento, ele imediatamente convocou toda a sua mana e energia vital. Shang sabia que não era rápido o suficiente para reagir aos feitiços depois que eles já haviam sido lançados, o que significava que Shang tinha que adivinhar que tipo de feitiço Susan usaria e agiria apropriadamente. Foi um jogo de adivinhação para Shang. Bang! Assim que Shang colocou sua espada na frente dele, uma raia negra atingiu. A faixa preta era fina e quase invisível, mas o poder dentro dela era horrível. Quando a raia negra atingiu a espada, todo o corpo de Shang se atrofiou em um grau aterrorizante enquanto ele invocava mais e mais Light Mana. O local onde a raia e a espada se tocaram começou a brilhar intensamente. Metade da massa corporal de Shang desapareceu. Ele mal parecia um esqueleto com um pouco de pele. Shang cerrou os dentes. Então, ele grunhiu e empurrou sua espada para o lado. Apegue-se. A raia ricocheteou em Sword e disparou para o lado, errando Shang. Shang teve que respirar fundo depois disso.
Originalmente, ele queria usar o Reflection, mas simplesmente não conseguia reunir mana e energia vital suficientes para fazê-lo funcionar. Seu corpo simplesmente não era poderoso o suficiente para refletir o feitiço casual de Susan. Por causa disso, Shang mudou a reflexão para a refração no último segundo. Diretamente após usar a refração, a espada começou a queimar com fogo negro e Shang avançou. Uma onda de fogo negro atingiu Susan. Enquanto ainda balançava para cima, Shang parou seu golpe e segurou sua grande espada na frente dele. Tchililili. A onda negra de fogo foi explodida e uma onda de energia negra destrutiva atingiu Sword. Como uma pedra na frente de um maçarico, Sword cortou a energia negra, resultando na falta de Shang. A maior parte. Como o estado da grande espada não era tão amplo quanto o estado da espada colossal, os lados da explosão ainda atingiram os ombros de Shang e partes de seu torso e pernas. Essas partes desapareceram imediatamente e Shang sentiu uma força terrivelmente poderosa de Darkness Mana entrando em seu corpo, consumindo sua energia vital. Então, o olho direito de Shang brilhou. Todo o Darkness Mana dentro dele de repente se transformou em Light Mana, curando seu corpo. Em apenas um instante, Shang estava chegando ao seu pico novamente, e a água curativa que ele estava recebendo terminou. Este era o Abyss Comet, um dos feitiços mais fortes de Susan. Felizmente, não apenas destruiu o corpo do alvo, mas também tentou envenená-lo com as trevas. Sem esse segundo componente, Shang não seria capaz de curar seu corpo tão rapidamente. Esta foi a primeira vez na vida de Shang que ele foi envenenado por puro Darkness Mana. Ele havia teorizado que seria capaz de transformar esse tipo de Darkness Mana em Light Mana, mas na verdade nunca havia tentado. Infelizmente, isso só funcionou na escuridão pura. Pois um Affinities ainda o envenenaria com sucesso. Apenas quando a onda de escuridão passou por Shang, sua espada pegou fogo novamente e balançou para cima, liberando outra onda de fogo negro. Quando o sabre de Shang atingiu seu pico, ele imediatamente o puxou para trás e o jogou para frente. Quebra a estrela. Ele sabia que não conseguiria bloquear o próximo ataque, e essa era a melhor alternativa. Assim que ele jogou seu sabre, ele imediatamente lançou 3 blasts de seus pés para pular para cima. Bang! Uma faixa fina e preta destruiu a onda de fogo. Então, passou voando por Star Shatter. Rachadura. Acertou o peito de Shang, sua armadura explodindo em pedaços. Bang! E tudo abaixo do meio do peito de Shang explodiu e disparou para longe. A água curativa e humana pararam de sair de sua armadura desde que ela foi obliterada. Shang só conseguiu cerrar os dentes e usar sua energia vital e mana para se recuperar, todo o seu corpo crescendo em um instante. Bang! O som de uma colisão alta reverberou por todo o campo de batalha. Star Shatter atingiu o escudo de mana de Susan. Quando Susan sentiu 15% de sua mana desaparecer, ela franziu a testa e olhou para a espada longa tocando seu escudo de mana. Então, seus dedos se moveram com velocidades imperceptíveis, e ela apontou para Sword com 2 dedos. Quando Shang viu isso, seu rosto empalideceu. Bang! Uma agulha concentrada de Darkness e Metal Mana saiu dos dedos de Susan e atingiu o lado da lâmina de Sword. Rachadura. A expressão de Shang se transformou em horror. Espada quebrou em pedaços. O tempo pareceu parar quando Shang viu a espada sendo lançada à distância, apenas seu punho e um pouco de sua lâmina sobrando. No entanto, Shang sabia que Sword ainda não estava morto. Se isso tivesse acontecido no passado, Sword teria morrido sem dúvida. Felizmente, ao criar o silêncio, Shang e Sword tornaram possível que Sword sobrevivesse enquanto ainda tivesse o suficiente de sua lâmina para rivalizar com uma adaga. Shang sabia que Sword ainda estava vivo, mas provavelmente estava com uma dor imensa, e também não seria mais capaz de ajudar na luta. Shang usou choque para pegar a espada no ar. Você está bem? Não posso ajudar. Quase morto, Sword respondeu com dificuldade. Shang não pôde responder, pois teve que usar choque novamente. Xing.
A faixa preta aterrorizante passou pelo local onde Shang acabara de passar. Shang imediatamente usou Choke novamente, e uma pequena agulha de Darkness e Metal Mana passou por ele. A velocidade e os poderes ofensivos de Susan eram absolutamente aterrorizantes. Shang só conseguiu acertar-lhe uma vez com Star Shatter. Todas as outras vezes, Shang esteve ocupado apenas sobrevivendo. Enquanto Shang lutava contra Susan, sua opinião sobre o poder de Gerald atingiu novos patamares. Gerald conseguiu lutar contra Susan e 4 outros últimos grandes magos ao mesmo tempo por quase 20 segundos. Enquanto isso, mal consigo sobreviver depois de apenas um segundo. Sword Golf Magic. Capítulo 508 Shang teve que usar Choke mais uma vez para evitar outro dos feitiços de Susan. E então, Shang usou seu quinto e último choque para recuar ainda mais. Shang estava completamente sem mana, e sua cabeça doía como o inferno. Então, ele viu Susan preparar outro feitiço à distância. Bang! 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 Shang usou 3 blasts para atirar para o lado. Bang! Seu ombro esquerdo foi atingido por outra faixa preta. Felizmente, Shang estava longe o suficiente para evitar ser atingido na cabeça. Mas então, Susan usou o Mana Step para se aproximar de Shang. Não havia como Shang evitar o próximo feitiço, mas ele tentou de qualquer maneira. Ding! Shang ouviu algo quieto batendo em outra coisa. No entanto, aquele pequeno som conseguiu perturbar um pouco a concentração de Susan, sua faixa preta obliterando apenas o lado inferior esquerdo da cabeça de Shang. Felizmente, seu cérebro estava ileso. As sobrancelhas de Susan franziram e ela olhou para a direita. Uma lança tinha acabado de atingir seu escudo de mana. Não consumiu nem 1% de sua mana, e o ataque foi pateticamente fraco, mas resultou na falta de seu golpe mortal. Shang também notou a lança. Era a lança de George. Era impossível se comunicar com a lança desde que não fosse uma arma semelhante ao seu dono, mas Susan e Shang ainda podiam sentir os sentimentos da lança. Te odeio. Isso foi o que eles sentiram vindo disso. Susan apenas bufou. Então, sua mão apontou para a lança. Boom! A lança de George se transformou em pó quando a Biscometa consumiu. A lança de George seguiu até o túmulo. Então, Susan se concentrou em Shang novamente. De repente, o corpo de Shang foi agarrado por várias coisas marrons parecidas com tentáculos. Susan lançou outro feitiço nele. Bang! Tudo abaixo do peito de Shang foi obliterado novamente, graças aos tentáculos. Sem eles, a cabeça de Shang teria sido destruída. O corpo lamentável e gravemente ferido de Shang foi jogado para longe de Susan, e ele usou seu último pedaço de mana e energia vital para curar seus órgãos. Sem seus órgãos, ele não seria capaz de condensar mais energia vital, o que significaria que ele morreria devido aos ferimentos. Susan franziu a testa e olhou para a pessoa que agora estava entre ela e Shang. Era a Sylvia. Agora é minha vez de ajudá-lo, Sylvia transmitiu a Shang com um sorriso malicioso. O sentido do espírito de Susan abrangeu o campo de batalha neste momento. Ela não gostou do que viu. Todos os Early Magos morreram, e seus Midig Mages estavam em grande desvantagem numérica. Gerald já havia matado 2 dos membros do conselho que estavam lutando contra ele no curto período de tempo em que Susan estava ocupada com Shang. A guerra está perdida, Susan transmitiu a Sylvie e Shang. Eu vou morrer logo. Então, seu sentido espiritual se concentrou em Shang, e ele pôde sentir uma terrível intenção assassina vindo de Susan. Mas não antes de eu matar você, ela afirmou com uma voz fria. Bang! Uma agulha de gelo explodiu no escudo de mana de Susan. Não fale durante uma batalha, Susan, Sylvia disse com um sorriso. A expressão de Susan não mudou. Crrrr. Então, uma quantidade terrível de Darkness Mana ardente começou a cercá-la. E ela chegou bem na frente de Shang. Boom! Sylvia chegou entre Shang e Susan, a Biscometa acertando o Mana Shield de Sylvia. Rachadura.
O escudo de mana de Sylvia se partiu e a Biscometa atirou nela. Naquele momento, Shang agarrou Sylvia e se colocou na frente dela. Crrrrrr. A parte externa do corpo de Shang desapareceu, mas ele sabia que poderia receber o feitiço. Afinal, ele havia acabado de desperdiçar energia suficiente para romper o escudo de mana completo de um alto mago atrasado. Sylvia e Shang foram lançados à distância. Ambos ainda estavam vivos. A frustração apareceu no rosto de Susan. Xing. Ela chegou na frente deles novamente e apontou a mão para eles. Rachadura. Rachadura. Bang. No entanto, 3 dos Midig-Magos de Sylvia apareceram na frente deles, sobrepondo seus escudos de mana. A Biscomete quebrou 2 Mana Shields, mas o terceiro conseguiu bloqueá-lo. Agora, havia 5 pessoas fracas na frente de Susan. Ha! Clink. 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 De repente, 3 guerreiros apareceram ao redor de Susan, atacando seu Mana Shield com suas armas. Ding. 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 Além disso, ainda mais armas foram lançadas contra ela à distância. Todos os guerreiros que Susan considerava formigas inúteis agora estavam atacando. Eles não causaram muito dano, mas sua intenção era clara. Eles iam matá-la, mesmo que isso os matasse. Susan cerrou os dentes de raiva, mas seus olhos nunca deixaram Shang. Conde Espada foi a razão de tudo isso. Susan ignorou todos os ataques e criou seu próximo feitiço. Ela morreria, mas levaria o Conde Espada com ela. Então, Susan apontou a mão para as 5 pessoas fracas à sua frente. Crr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 r
relâmpago atingiu a lateral do escudo de mana de Susan. O poder absoluto deste ataque era irreal. Susan lançou a Biscomet, mas a furadeira impossivelmente poderosa a jogou para o lado, fazendo seu ataque errar. Bang! 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 Faixas de raios atingiram o solo ao redor das 5 pessoas fracas, e uma figura vestida de raios e vento pousou entre eles e Susan. Os olhos de Gerald refletiam a imagem de uma tempestade apocalíptica enquanto ele encarava Susan. Susan olhou para Gerald depois de pousar à distância. Então, ela olhou com ódio para Shang. Ela cuspiu para o lado, uma rara demonstração de emoção dela. Merda de sorte, disse ela. Depois disso, uma quantidade terrível de Darkness Mana se reuniu ao redor dela. Gerald apenas observou. Boom! E Susan explodiu. Ela havia se matado. Exceto por algumas explosões distantes, tudo voltou ao silêncio. Por 3 segundos, ninguém se mexeu ou disse nada. Então, um mago chegou ao lado de Shang e lançou um feitiço. O corpo de Shang foi banhado em água curativa pelo mago que geralmente enviava água curativa para ele através dos círculos mágicos. O corpo de Shang curou-se rapidamente. Naquele momento, Gerald se virou e se concentrou nos últimos magos do exército de Susan. CRK. CRK. Relâmpagos crepitaram no céu quando o vento os empurrou para frente. Bang. 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 Os últimos 5 Midig-Magos do exército de Susan foram mortos em um instante pelos raios. O clima ainda estava tenso e a atmosfera ainda era opressiva. No entanto, isso logo mudaria. Pessoal, nós vencemos. Gerald anunciou com seu sentido espiritual. O conselho e seus apoiadores estão mortos. E então, os guerreiros aplaudiram ruidosamente. Sword Golf Magic. Capítulo 509. Enquanto todos os guerreiros comemoravam ao seu redor, Shang apenas soltou um profundo suspiro. Ele havia chegado muito perto da morte muitas vezes nos últimos segundos. Shang apenas olhou para o céu escuro acima dele. Os 2 magos que mataram George Mater estão mortos. O Duque Torrent e o Duque Mithril estão mortos. O Conselho está morto. Susan está morta. Todos os envolvidos nos assassinatos de George Mater estão mortos. Então, Shang olhou para o lugar onde a lança de George havia morrido. Acho que não tinha muito motivo para viver. Ele só vivia para se vingar e, quando viu que a vingança logo seria completada,
partiu para atacar Susan por conta própria. Shang suspirou. Conde Espada, você salvou minha vida. Eu não posso agradecer o suficiente. Shang olhou para o lado quando um guerreiro correu até ele, algumas lágrimas em seus olhos. Shang não sabia quem era. Conde Espada, não sei como retribuir. Você salvou minha vida. Shang olhou e viu outro guerreiro se aproximar dele. Shang também não reconheceu aquele. Conde Espada, você salvou minha vida. Meu também. Conde Espada. Muito obrigado, Conde Espada. Você é nosso herói, Conde Espada. Um guerreiro após o outro chegou perto de Shang, todos parados ao seu redor. Eles estavam todos gritando seus agradecimentos a ele. Certo, Shang pensou. Acho que salvei algumas vidas enquanto me envolvia em outros campos de batalha. Você também salvou minha vida, disse Sylvia com um sorriso. Peandanovel.com. Acho que você salvou o meu também, Shang. Shang olhou surpreso para Gerald, que também estava se aproximando. Pela primeira vez em muito tempo, o sorriso caloroso de Gerald estava de volta em seu rosto. Susan estava me dando muitos problemas. Acho que, se você não a tivesse distraído, eu teria morrido para ela no final, disse Gerald. Gerald era a pessoa mais poderosa aqui. Gerald foi quem declarou a guerra e levou todos à vitória. Gerald era o líder de todos. No entanto, todos estavam se aglomerando em torno de Shang em vez de Gerald. Shang não tinha certeza do que fazer nessa situação. Ele nunca tinha estado em um lugar assim antes. Shang disse lentamente. Sem problemas, eu acho. No entanto, Shang não conseguiu terminar sua frase quando vários guerreiros o agarraram e o levantaram. 13 pips para Count Sword. Um deles gritou. Shang se sentiu bastante envergonhado neste momento. Posso colocar umas calças primeiro? Desde que a armadura de Shang foi destruída e desde que seu corpo foi explodido várias vezes, todas as suas roupas também desapareceram. No entanto, os guerreiros não lhe deram a oportunidade de fazê-lo e o jogaram para o alto. Anka, viva! Eles ecoaram. Enquanto Shang voava pelo ar, ele se sentiu muito estranho e envergonhado. Mas ao ver todos os sorrisos nos rostos dos guerreiros, ele decidiu simplesmente seguir em frente. Se eles ficaram tão felizes em jogá-lo para o alto, ele deveria deixá-los. Clank! O capacete meio destruído de Shang bateu em seu rosto, fazendo-o tirá-lo. Os sentidos espirituais de todos os guerreiros e magos se concentraram no rosto de Shang. Esta foi a primeira vez que o viram. Quando eles viram sua expressão desconfortável, seus sorrisos apenas se alagaram. Sempre que viam o Conde Sword, ele parecia uma máquina gelada. Era como se o Conde Espada fosse uma construção sem emoção feita apenas para matar magos. Ver uma expressão humana tão identificável em seu rosto tornou muito mais agradável aos olhos de todos. Depois de jogá-lo no ar 3 vezes, os guerreiros o colocaram no chão e Shang finalmente teve a oportunidade de vestir alguma roupa. Sua roupa consistia simplesmente em uma calça preta e uma camisa preta. E então, os guerreiros invadiram Shang novamente com seus agradecimentos e votos de felicidades. Os magos restantes apenas olhavam com sorrisos para o grupo de guerreiros felizes. Eles tinham visto os guerreiros lutarem com tudo o que tinham, e os guerreiros mereciam sua recém-encontrada liberdade na opinião dos magos. Naquele momento, Shang olhou para todos que estavam vivos. Muitas pessoas morreram. Originalmente, havia 65 guerreiros Truipat Stage. Agora, eram apenas 17. Originalmente, havia 30 altos magos. Agora, eram 7, incluindo Sylvia. Restavam 3 magos altos médios e 3 magos altos iniciais, os últimos 3 sendo os que forneceram a Shang mana e água curativa. Havia quase 100 pessoas sob o comando de geral no início da batalha. Agora, eram menos de 30. A batalha foi sangrenta e brutal, e se Shang não tivesse interferido em tantos campos de batalha, ele, Sylvia e Gerald poderiam ter sido os únicos sobreviventes. Shang provavelmente foi responsável por salvar a vida de todos os sobreviventes de alguma forma. Não é de admirar que eles fossem tão gratos a ele. Durante a batalha,
As ações de Shang pareciam não ter nenhum impacto. Ele havia atacado alguns magos aqui e ali, mas parecia que não havia feito grande diferença, especialmente porque seus dois oponentes ainda estavam vivos naquele momento. Somente após a batalha o verdadeiro impacto das ações de Shang se mostrou. Como Shang foi bombardeado com agradecimentos e perguntas, ele apenas deu respostas curtas e desconfortáveis. Era estranho que os guerreiros tivessem sentimentos tão intensos de gratidão por causa de ações que foram fáceis para Shang. Ele havia lançado apenas alguns ataques. No entanto, quem poderia culpá-los? Essas ações simples de Shang salvaram suas vidas. Gerald apenas olhou para Shang com um sorriso enquanto ele estava sendo cercado por guerreiros. Você está sempre tão isolado e não quer que as pessoas se aproximem de você. Mas desta vez, você não pode evitá-lo. Espero que você encontre mais amigos e companheiros, Shang, pensou Gerald. Tudo bem, isso é o suficiente. Você pode festejar mais tarde. Os olhos de todos se arregalaram em choque enquanto olhavam para o céu. Uma pessoa estava flutuando lentamente e pousou um pouco fora do grupo reunido. Os guerreiros e magos imediatamente ficaram nervosos novamente. Eles não tinham certeza do que aconteceria agora. Gerald apenas sorriu. Então, ele se curvou respeitosamente. Meu rei, disse ele. Os guerreiros e magos viram o que Gerald estava fazendo e copiaram suas ações, também se curvando educadamente. Meu rei, eles ecoaram. Claro, Shang fez a mesma coisa. King Skitunder olhou ao redor do grupo reunido, com um sorriso no rosto. Então, ele olhou para Shang. Seja qual for o feitiço que você usou para manter sua verdadeira identidade em segredo, passou. Você deve reativá-lo em breve, King Skitunder transmitiu a Shang. Os olhos de Shang se arregalaram. Desde que ele usou toda a mana em sua mente, a humanidade se esgotou. Obrigado, meu rei, Shang transmitiu de volta. O sorriso do rei Skitunder apenas aumentou. Shang, Gerald, disse ele depois de lançar um olhar para os dois. Vocês dois lutaram de forma impressionante. Obrigado, meu rei, ambos disseram. O rei Skitunder assentiu. Caminhe comigo. Quero falar com você. Shang e Gerald se levantaram e se aproximaram do rei Skitunder. Então, King Skitunder se virou para o resto do grupo. Faça o que quiser, mas não quero nenhum sentido espiritual ouvindo a conversa. Todos se curvaram mais uma vez. Então, Shang, Gerald e King Skitunder foram embora. Sword Golf Magic. Capítulo 510. King Skitunder, Shang e Gerald caminharam alguns quilômetros em silêncio. Quando eles estavam fora do sentido espiritual de todos os outros, eles pararam. O rei Skitunder virou-se para Shang. Reaplique seu feitiço. Isso pode levar alguns minutos, meu rei, disse Shang. Então, vamos esperar alguns minutos, King Skitunder respondeu. Shang assentiu e se concentrou em lançar a humanidade. Além disso, não serei seu rei por muito mais tempo. Meu nome é Agon Skitunder. Você pode me chamar de Agon, disse Agon. E pare com toda essa besteira de se curvar. Eu estou cansado disso. Gerald e Shang olharam surpresos para Agon Skitunder. Pan, Dani 0VL ok, Agon, disse Shang. Obrigado, Agon, Gerald disse com um sorriso. Agon apenas assentiu. Depois disso, Shang se concentrou na humanidade e começou a desenhar algumas linhas no ar com o dedo. Gerald e Agon podiam ver quais linhas Shang estava desenhando, mas o diagrama completo e onde as linhas seriam colocadas estavam na mente de Shang, o que significava que era invisível para eles. Por interesse, Gerald e Agon olharam para as linhas que Shang estava desenhando, mas desistiram após a oitava linha ou mais. As linhas que Shang estava desenhando pareciam não seguir nenhuma rima ou razão. Eles não tinham ideia de onde Shang colocaria essas linhas. Shang criou milhares de linhas, surpreendendo Gerald e Agon. Shang poderia lançar um feitiço que exigia tantas linhas. O feitiço mais complexo que Agon conhecia não tinha nenhum quarto disso. Como um guerreiro poderia se lembrar de um diagrama tão complexo? Após cerca de 5 minutos, Shang terminou com o feitiço e entrou em sua mente mais uma vez.
Agon observou Shang com interesse enquanto a aura hostil que Shang emitia desaparecia. Não importa o quanto Agon tentasse, era impossível para ele conectar o Shang atual à aura hostil que ele havia parado de emanar. Shang abriu o olho novamente e olhou para Agon. Terminei. Ótimo, Agon disse com um aceno de cabeça. Então, ele convocou um cristal de comunicação e olhou para ele por alguns segundos. Ele guardou o cristal de comunicação. Ele deve estar aqui em breve. Shang e Geralt se entreolharam com um pouco de confusão. Bang! De repente, alguns segundos depois, um raio branco atingiu o chão ao lado de Agon. Shang e Geralt pareciam em choque quando uma pessoa saiu da pequena cratera. Era um jovem de cabelos brancos e vestes brancas simples. No entanto, o poder que ele emanava era irreal. Agon parecia um pequeno vagalume ao lado do sol forte. O jovem olhou para Agon, que apenas gesticulou para Geralt com a cabeça. O jovem olhou para Geralt por alguns segundos sem dizer nada. Naquele momento, Geralt ficou nervoso. Você alcançou o reino dos magos superiores depois de compreender dois conceitos? Perguntou o jovem. Geralt pareceu surpreso. Sim, como você soube? O jovem apenas assentiu e chamou uma pilha de papéis. Depois disso, alguns raios atingiram os pedaços de papel à sua frente em diferentes lugares. Você compreendeu um conceito complexo de nível 2 antes de compreender um conceito puro de nível 2? Ele perguntou. Geralt estava um pouco confuso sobre a terminologia, mas podia adivinhar o que significava com base nas pistas do contexto. Sim, eu chamo de tempestade, disse Geralt. Mostre-me, disse o jovem sem emoção. Geralt levantou a mão direita e convocou uma pequena nuvem de tempestade nela. O jovem olhou para ele e acenou com a cabeça enquanto mais raios atingiam os pedaços de papel à sua frente. O nome apropriado para este conceito é garoa de verão, disse o jovem. Geralt olhou surpreso para o jovem, mas logo percebeu que provavelmente não tinha sido o primeiro a combinar esses conceitos. Na verdade, era lógico que este conceito já tivesse um nome. Depois de mais alguns segundos, o raio parou de atingir as folhas de papel e o jovem assentiu. Tudo parece bem. Você é elegível para o cargo, disse o jovem. Que posição? Geralt perguntou. O jovem franziu as sobrancelhas. Então, ele olhou para Agon com aborrecimento, que apenas sorriu. O jovem só pôde suspirar. O cargo de supervisor assistente, disse o jovem. Eu sou o supervisor da Área 23, o lugar que você conhece como os 5 reinos. Como supervisor assistente, você assumirá o papel de um dos 5 reis. Os olhos de Shang e Geralt se arregalaram em choque. Rei! Eles olharam para Agon, que apenas deu de ombros. Como você disse, Geralt. Meu turno terminará em breve. Graças ao Deus Mago, o supervisor resmungou. Agon não comentou. Mas, senhor, disse Geralt, os reis não deveriam estar no reino do Arquimago. Não me chame de senhor, o supervisor resmungou com aborrecimento. Vamos trabalhar juntos a partir de agora. Ligue para mim, Helon. Tudo bem, Helon, disse Geralt. Eu pensei que os reis deveriam estar no reino do Arquimago. Mudança de política, respondeu Helon. Com o recente ressurgimento dos caminhos secundários, decidimos empregar Peak e Magias como supervisores assistentes de agora em diante. Isso faz parecer que os magos não são tão intocáveis para os caminhos secundários. E os outros reis? Geralt perguntou. Eles partirão junto com Agon em breve. Faremos uma grande batalha e o público pensará que todos os arquimagos morreram em uma grande luta. Devido ao desequilíbrio de forças, o atual supervisor assistente da área central também levará vários Peak e Magias com ele, salvando as outras áreas da destruição. Shang e Geralt se sentiram um pouco desconfortáveis neste momento. Eles sabiam que tudo isso pertencia ao Lightning Manor e que tudo foi orquestrado até certo ponto, mas ver isso acontecer bem na frente deles ainda parecia irreal. O Magic Purity Kingdom era como o grande antagonista dos Thunder Kingdom. Parecia um gigante poderoso e cruel. No entanto, uma porção enorme de suas forças simplesmente deixaria os 5 reinos em breve.
Bem desse jeito. Leia isto e assine, disse Helon enquanto a pilha de papel flutuava até Gerald. Gerald ainda estava um pouco perplexo, mas leu as folhas de papel. Mas quanto mais lia, mais seus olhos se arregalavam. Essas folhas de papel explicavam absolutamente tudo sobre a Área 23 e por que ela existia em primeiro lugar. Ele é seu acompanhante? Helon perguntou enquanto olhava para Chang. Gerald ergueu os olhos do pedaço de papel surpreso. Então, lembrou que tinha acabado de ler sobre a parte do contrato que falava sobre a opção de ter mais uma pessoa trabalhando para o supervisor adjunto. Isso também explicava como Miriam, o arquiduque, estava ligado a Gon. Ela era sua acompanhante. Sim, ele é, disse Gerald. Chang apenas olhou para Gerald com uma sobrancelha levantada. Helon assentiu e pegou uma segunda pilha de papéis. Este era muito menor do que a primeira pilha, e ele rapidamente a preencheu também com seu raio. Então, a segunda pilha de papéis flutuou até Chang, que também a leu. Quanto mais Chang lia, mais seus olhos se abriam também. Isso respondeu a tantas perguntas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.